Eu voltei. E hoje vamos fazer outro desenho e outra história. Então, bora pro vídeo. Ok, hoje eu vou fazer a página 4. Tenho vídeo já na página 3, contando a história de vergonha do meu primeiro dia de Disney, mas enfim. E eu descobri que este caderninho tem 40 páginas. Eu achei que tinha menos. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Provavelmente eu não vou fazer todas as páginas em vídeo. Mas bora pra história, bora pra história, bora pra história. Ok, essa história minha começa no primeiro dia de faculdade. E ela é uma história cheia de coincidências e cheia de reviravoltas, mas enfim. Tudo começou quando eu fiz essa amiga no primeiro dia de faculdade, chamada Luísa. Ela foi a primeira menina com quem eu conversei. E a gente se deu muito bem, logo de cara. E nós tínhamos um assunto em comum, principalmente, que era animes. E na época eu tava vendo Naruto, então a gente conversou muito sobre Naruto, o que nos aproximou muito. Enfim, essa menina, ela morava no caminho pra minha casa. Então nós pegávamos o mesmo ônibus pra ir pra casa, o que foi uma bela coincidência, porque aí eu não ia pegar o ônibus sozinha, ela não ia pegar o ônibus sozinha, todo mundo feliz. E aí, eu também descobri que ela conhecia um menino que já foi da minha escola, que se chama, vamos chamar ele de Pedro, que é amigo e está fazendo o mesmo curso do meu namorado. E acaba que esses dois meninos, né, o Pedro e vamos chamar o meu namorado de Marcos, eles moram no meu bairro. Então, tudo se encaixou. Ela mora no caminho pra minha casa, eles moram no meu bairro, então todo mundo aqui pega o mesmo ônibus pra ir pra casa. E então nós decidimos fazer um grupão pra ir pra casa e tudo tava perfeito. Eu e minha amiga, a gente só teve trote nesse dia, então a gente acabou mais cedo. Então a gente ficou um tempo ali esperando, né, os meninos. E aí já começou assim. Ficamos ali um tempão esperando os garotos. Encontramos com os meninos, a gente tava indo lá em direção ao ponto, tudo mais, até que o meu namorado, Marcos, ele encontrou um amigo dele, de escola e tudo mais, e começou a conversar com ele. E a gente olha pro ponto, e o ônibus já tá lá. E o meu amigo e o meu namorado conversando, e a gente tipo, vamos, e ele não parava de falar, e a gente, vamos, menino, pelo amor de Deus. E aí ele deu tchau e tudo mais, e a gente saiu correndo pra pegar o ônibus, entrou, pagou a passagem, foi tipo, tudo muito rápido, e ainda conseguiu sentar junto, porque a gente tava com medo também de acabar não conseguindo sentar junto. Mas conseguiu, tava tudo certo, tava tudo tranquilo, a viagem tava tranquilíssima, távamos indo pra casa. Assim, primeiro dia voltando da faculdade, eu estava morrendo de medo, porque eu quase não conheço o Rio de Janeiro e eu quase não andava de ônibus, então eu tava trincado. E aí, tinha conseguido dar tudo certo, então eu tava mais tranquila, sentei no ônibus muito feliz e um pouco nervosa, mas tudo tranquilo. Até que, né, meu namorado percebeu que o caminho que a gente tava pegando tava um tanto estranho. E aí ele tava tipo, cara, esse ônibus tá dando uma volta maior do que eu imaginava. Mas assim, às vezes é normal, né? Ele tá indo por esse caminho, mas deve tá só dando uma volta maior mesmo. Tipo, a gente pegou o ônibus certo, tava certo que a gente pegou. E aí ele abstraiu, né? Falou isso pra mim e abstraiu a situação. Mais pra frente na viagem ele falou, cara, eu acho que tá errado mesmo. E aí ele cutucou o amigo dele, o Pedro, e a Luísa. E a gente falou, tipo, cara, começou a explicar a situação, acho que a gente tá indo pro lugar errado. Ele pegou essa rua aqui, pegou esse lugar aqui. E isso aqui não vai em direção à Barra não, que era pra onde a gente tava querendo ir. Isso aqui tá indo em direção a outro lugar, entendeu? Então a gente pesquisou, né? Abriu lá o Move e começou a pesquisar em que direção esse ônibus estava indo. E pra nossa bela surpresa, o ônibus tinha duas direções, né? Que é o normal. Enfim, um pra Barra, que era pra onde a gente tava querendo ir, e o outro pra São João de Meriti. E adivinhe qual que a gente tava? A gente pegou o ônibus em direção a São João de Meriti. Sempre bom. Enfim, então a gente decidiu que ia parar na próxima estação, né, na próxima parada, no caso, e dar um jeito, tipo, pegar um ônibus de volta, ou ligar para os nossos pais, enfim. E nisso, eu tava com 1% de bateria, então eu tava nervosíssima, porque eu não conseguia falar com a minha mãe direito, porque eu mandava mensagem, mas eu mandava uma mensagem curta, porque eu tava com medo de acabar com a minha bateria e tudo mais. E aí, pra piorar, a próxima parada não chegava de jeito nenhum, o ônibus ia, não parava em nenhum lugar, ia, não parava em nenhum lugar. E a gente foi ver onde é que era a próxima parada, e era lá na Dutra, e a gente, tipo, tinha tido 2 paradas na UFRJ, e a próxima parada era só na Dutra. Enfim,
Aí, graças a Deus, chegou, né, a parada, que era numa estação num posto de gasolina, no meio da Dutra, perto do shopping que tem lá, enfim. E aí, obviamente, né, começou o desespero. Como vamos voltar pra casa? A gente liga pra alguém, a gente pega um Uber, a gente pega o ônibus de volta, mas ali não parecia que era outra parada do outro ônibus, né, da direção contrária. Tava no meio da Dutra, no posto de gasolina, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai dormir aqui no posto de gasolina, né? E aí, por coincidência, essa menina que eu tinha conhecido no primeiro dia de faculdade e que era amiga deste menino que já foi da minha escola, tem um padrasto que trabalha aonde? Em São João de Meriti. Coincidência? Acho que foi destino. Enfim. E ela mandou mensagem pra ele falando, tipo, você tá saindo do trabalho, né? Tipo, tem como você passar aqui na Dutra pra buscar eu e os meus amigos? Que a gente fez besteira. Tanto complicado. E por sorte, o moço, né, o padrasto dela, tava saindo do trabalho naquele mesmo horário. E ele falou que podia passar na Dutra e buscar a gente e levar a gente pra casa. No caso, ele largou eu, o Pedro e o meu namorado no shopping do meu bairro pra os pais do Pedro levarem a gente pra casa, porque eles estavam na academia do shopping. Tipo, eu ia chegar em casa umas 7. Eu cheguei às 9 da noite. Imagina o desespero da minha mãe. E eu não conseguindo falar com ela, né? Porque eu tava com 1%, então eu mandava meias mensagens. Porque eu tava com medo de acabar a bateria e aí eu realmente ficar jogada no Rio de Janeiro. Meu Deus. No final deu tudo certo, eu cheguei em casa, levei uma bronca, minha mãe ficou de mal comigo, mas tudo deu certinho. E a gente sabe agora que o nosso ônibus que vai pra Barra também vai pra São João de Meriti. Então pegar esse ônibus errado é um tanto fora de cogitação. Mas no final deu tudo certo, eu e os meus amigos, nós chegamos em casa, chegamos bem, chegamos vivos, apesar de ter parado no meio da Dutra. E foi pra mim um dia de explosão de coincidências, né? Porque essa menina ser uma menina com quem eu me dei bem, foi a primeira pessoa com quem eu me dei bem, ser por algum acaso amiga de um amigo dos meus amigos, aquela de escola, tipo, achei muita loucura. E esse mesmo... E o Pedro, né, esse menino, ele até falou isso pra mim, tipo, cara, eu tenho, tipo, 1% dos meus amigos é menina. Tipo, muito raro ter uma amiga menina. E acabou que uma das minhas únicas amigas meninas foi pro seu curso de design. E vocês se deram bem, tipo, quais eram as chances disso acontecer? Então, foram muitas coincidências nesse dia. E eu achei uma loucura de coincidências. E aí eu queria muito compartilhar. E, obviamente, o meu desenho tem a ver com o fato de nós termos nos dado bem por causa desse belo anime chamado Naruto. E bem, essa foi a história e o desenho de hoje. Obrigado por ficarem até aqui. Espero que tenham gostado do desenho. Espero que tenham gostado da história, que vocês tenham rido um pouquinho, se divertido um pouco no dia de hoje. Esse daí são os avanços que eu fiz até agora. E, obviamente, o desenho de hoje, que eu fiquei simplesmente apaixonado. Eu acho que ficou muito bom. Eu já tinha desenhado Naruto antes, e eu nunca tinha desenhado ele criança, então eu fiquei bem animada pra desenhar ele hoje. Dá like no vídeo, se inscreve aqui embaixo, e acho que fui.